Deus está aqui. Ontem eu me encontrei com um casal numa certa reunião. A primeira vez que eu estive aqui no Brasil foi em 2008. E eu preguei numa igreja metodista lá em Guarapari. E no final do culto, enquanto eu orava, o marido dessa irmã, que eu vou dar o testemunho, ele estava acabando de chegar da faculdade. E ele correu para que não pudesse perder o culto. Eu estava finalizando o culto com uma oração. E quando ele entrou dentro daquele lugar, o Espírito de Deus me mandou profetizar sobre um casal que não podia fazer filhos. Eles tinham um filho, mas não conseguiam mais fazer. De repente aconteceu uma complicação. E eles tentavam durante muitos anos, mas não dava certo. E naquela noite, eu tinha declarado que o reino de Deus estava vindo sobre esse casal. E que dentro de uma semana, a esposa estaria sentindo sintomas de gravidez. Sabe, esse testemunho mexeu comigo, porque na verdade, quando eu volto em Angola, 2 anos depois, eu nunca tivera visto esse casal. Eu recebo um e-mail. E o marido disse: pastor, aconteceu que eu estava saindo da faculdade e o Senhor estava acabando de liberar uma palavra. E eu já tenho um filho. E agora eu estou no 2º filho. Ou no 3º, melhor dizendo. E ontem ele disse: pastor, eu estava caçando você porque você merece me pagar pensão. Porque o Senhor me arrumou um bom problema. Eu disse: eu vou pagar essa pensão com as orações. E aí, eu me lembrei que esse era o 6º caso de pessoas que não podiam engravidar. E era o 3º. Depois da oração, uma semana depois, os sintomas começaram a vir. Eu quero que você entenda algo. Hoje eu vou falar sobre a verdadeira libertação. Hoje vai haver libertação nesse lugar. Hoje vai haver libertação nesse lugar. Amém. Você precisa entender algo. Que Jesus está vivo. Eu amei demais essa conferência de adoração. Eu fui muito abençoado. Fui tremendamente tocado. Saí daqui muito animado. Mas muito animado. Aí Deus falou no meu coração. E eu disse isso para o pastor Judson. Que dentre os poucos que eu conheço nessa nação, ele também consta na lista daqueles que não dobraram seus joelhos a Baal. Eu disse isso para ele. Eu posso falar isso sem bajulação, que vocês também têm uma liderança, têm um pastor, têm um apóstolo que não dobrou os seus joelhos a Baal. Alguém que não dobrou os seus joelhos ao sistema. Por que eu dei esse testemunho? Tem vários outros testemunhos com relação àquilo que Deus tem feito. Porque isso é a manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Deus está vivo. E você vai sair daqui com essa consciência. Mateus capítulo de número 6. Aleluia. Versículo de número 13. Queria ler todo, mas vou ler o 13. Estou escutando os negócios de Deus aqui a falar. Hoje vai ser tremendo, bem? A gente tem que ter cuidado às vezes. Diz assim, versículo 13, perdão. E não nos conduz à tentação,
mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Feche teus olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, agora que eu vou abrir a minha boca para falar a Tua palavra, Senhor, não permitas que eu fale de mim mesmo, mas nesta noite eu me submeto à liderança do Teu Espírito, para que eu possa ser um veículo, Senhor, para que eu possa ser um canal para ministrar a Tua palavra, Senhor. Não da maneira ou do jeito que a gente queira ouvir, Senhor, mas aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Santo Espírito, Tu não és um convidado nesse lugar, Tu és o dono desse lugar, Tu és o dono das nossas vidas, Tu és o dono desse ministério. Então opera sinais, prodígios e maravilhas. Que nesta noite o Senhor possa me ungir, a fim de que eu possa declarar como Cristo declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor me ungiu para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade todos os oprimidos do diabo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Teu reino venha, Senhor, que a Tua vontade seja feita desde agora e para sempre, e a vontade do diabo contra as nossas vidas seja frustrada desde agora e para sempre. Se você concorda comigo, diga amém e dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Acho que foi o mês antepassado, a gente teve um congresso de homens segundo o coração de Deus, ou mergulhados no Espírito, da MAI. E no meio da reunião, eu estava ouvindo uns gritos, estava ouvindo um barulho que estava me incomodando muito. Aí eu levantei para ir para o banheiro. Era uma irmã que tinha manifestado um demônio. Enquanto eu ia para o banheiro, alguém me perguntou: Senhor, quer participar da libertação? Eu disse: é para já. Que há muita gente que não quis entrar, eles tinham medo. Mas tinha lá também alguns valentes. Só para você ter uma ideia, ela estava possuída, não digo no seu espírito, mas ela estava oprimida e manifestava-se vários demônios. O último foi o espírito de sensualidade. E até que aquele demônio, eu nunca vi uma libertação como aquela. Nunca experimentei, eu nunca participei, a ponto das minhas calças rasgarem. Era muita força, era uma mulher que derrubou tudo naquele lugar. E Deus disse para mim: quando o reino de Deus vem sobre vocês, os demônios têm que sair. Não importa as patentes que eles possam ter, mas a manifestação do reino. Jesus disse: é chegado até vós o reino de Deus. João Batista, em Mateus capítulo 3, versículo 1 em diante, a Bíblia diz que ele começou a pregar o arrependimento. Nós acabamos de ver a oração que Jesus fez dizendo, nos ensinando que nós devemos proclamar, declarar que o reino venha, porque o reino, o poder e a glória são os três âmbitos de Deus. Diga: o reino, o poder e a glória representa os âmbitos de Deus. Deus se move através disso. É por isso que Ele diz que nós devemos declarar que o reino vem até a sua casa, que o reino vem até o seu casamento.
coisa que Deus está falando. Mas é muita coisa. Sabe? Quando o reino de Deus se manifesta, Ele precisa encontrar a pessoa ou o lugar preparado. E João Batista estava preparando o lugar através da mensagem de quê? De arrependimento. Quer dizer que o reino só vai se instalar quando houver arrependimento nas nossas vidas. Sem arrependimento a gente vai estar dando falsos discursos. A Bíblia diz que nós não devemos nos enganar. Sem arrependimento não pode haver a manifestação do reino. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Deus está aqui. Tem pessoas que nesse momento estão a ser curados através da palavra de Deus. A Bíblia diz que João Batista, ele vestia pele de camelo. O camelo, se você não sabe, ele fede com força. Eu não sei se pode usar essa expressão, porque lá em Angola tem uma forma de falar assim um pouco complicada com relação ao fedor. Pode-se usar o fedor, mas tem uma palavra que parece que não tem sentido. A gente, por exemplo, quando se refere a um cheiro muito forte, a gente fala: o cara está cheirando caatinga. Parece que não tem sentido. Cheirando já é cheirar. Então, caatinga. Por quê? Porque caatinga lá é aquele perfume que sai daqui de baixo. Ok? Tem gente que quando levanta as mãos para orar por certas pessoas, as pessoas ficam caindo por causa da unção que está saindo aqui embaixo. Entendeu? Tem uma unção tremenda aí. Isso é só para quebrar o gelo, amém? Aí o que acontece? O camelo, ele fede. Mas aquele fedor é para a sua proteção. Porque aquele fedor afasta as víboras. Os escorpiões ficam longe, porque eles não suportam aquele cheiro horrível. E João Batista tinha vestes de camelo. Ele fedia. Por causa disso é que as víboras estavam longe dele. Qual era a pregação dele? Raça de víboras. Quem me está compreendendo, diga amém. Quando você tem visão de reino, esse cheiro vai afastar tudo que representa o inferno na sua vida. Antes que você possa comer o mel, você precisa ter esse fedor. E o que ele comia antes de provar o mel? Gafanhoto. João Batista comia aquilo que destrói a plantação. Porque ele tinha a mentalidade do reino. Quem está compreendendo, diga amém. Quando o reino de Deus se estabelece na sua vida, você é totalmente liberto. A palavra de Deus diz em João capítulo 8, versículo 36, diz: se o Filho, veja aí uma suposição, se o Filho vos libertar, vocês serão livres de verdade. Não é de mentira, não. Você se tornará livre. Amém? Mas com uma condição: o Filho precisa libertar você. E quando é que Ele vai te libertar? Quando você se arrepender. Nesses últimos anos eu tenho procurado algo tremendo. Uma vez eu ouvi um homem de Deus que já partiu.
Na verdade são 3, não são, mas falaram de formas diferentes. Um deles diz o seguinte, que a coisa mais importante é nós descobrirmos o que está na mente de Deus. A mente de Deus é mais importante, entre aspas, do que a mão de Deus. Quando você busca somente a mão de Deus, você não vai ver a mão de Deus operar na sua vida. Porque tem gente que estão interessados somente no milagre, estão interessados somente naquilo que Deus pode fazer por eles, mas eles não querem saber de caminhar com Deus. Eles não querem saber de fazer a vontade de Deus. Quando você entra na mente de Deus, você vai descobrir os segredos que vão fazer com que a mão de Deus opere a seu favor. E uma das coisas que eu tenho descoberto é que no pensamento de Deus, Deus tem uma vontade, Deus tem uma ideia, e a ideia é que a igreja seja reavivada. Deus quer que através da sua igreja o avivamento possa acontecer aqui na terra. A maior necessidade que a igreja de Jesus tem nos dias atuais é de um despertamento espiritual. O reino é o governo dos céus na terra, através da igreja. Assim como uma democracia, ela colocam os presidentes, ela colocam os vereadores, colocam os deputados através de votos. Mas no reino não existe votos. Quem coloca é Deus. Jesus disse: o reino de Deus está onde? Dentro de vocês. Não houve um voto para Deus levantar você. Quando Deus te chama, Ele coloca esse reino dentro de você. E grave isso: quanto mais você estiver próximo daquilo que Deus tem chamado você a fazer, mas as pessoas vão falar mal de ti. Grave isso. Quanto mais você estiver caminhando naquilo que Deus te chamou, as pessoas vão falar mais mal de você. Oséias capítulo 4, versículo 6, você conhece essa passagem? A Bíblia nos diz que o meu povo tem sido, na tradução King James diz, arruinado, porque lhes faltou conhecimento. Eu pude ver nas escrituras que existem 2 razões do porquê que o povo não tem acesso ao conhecimento. Que Jesus disse em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que não há acesso? 2 razões que eu encontrei. Primeira, não tem quem pregue a verdade. Eu tenho certeza que essa primeira opção não se encaixe a vocês. Porque tem crente nesse lugar que está ficando obeso espiritualmente. Porque tanta comida. Ele está engordando por quê? Porque ele não está praticando aquilo que ele ouve. Quem me está a compreender, diga amém. Sabe, em Romanos capítulo 3, versículo 13, Paulo faz uma pergunta: como é que eles vão crer de quem nunca ouviram falar? E como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? Então, este não é o caso dessa igreja e de muitas igrejas que eu conheço, onde a palavra de Deus é pregada com muita autoridade. Mas existe o segundo caso. Existe a razão do porquê que muita gente não tem conhecimento. A segunda razão é porque elas rejeitam o conhecimento.
Oséias 4:6 ele diz: como tu rejeitaste, não aceitaste. Sabe, hoje em dia, em muitas igrejas tem pessoas que saem por falta de alimento. Tem muitas razões que levam as pessoas a sair da igreja. E uma delas, dentre muitas, é a falta da verdadeira palavra. Mas a outra é porque elas não suportam o peso da verdade. Sabe, em muitas ocasiões, até certos pastores, eles têm a revelação, eles têm a palavra viva, mas eles estão com medo de escandalizar as ovelhas por falar a verdade. Eles estão com medo de perder as ovelhas por falar a verdade. João capítulo 6, versículo 60 até o 69, a Bíblia diz que Jesus deu um discurso pesado. E as pessoas não suportaram. O que é que fizeram? Abandonaram, deixaram Ele. Então hoje em dia, as pessoas, ou muitos pregadores, eles têm receio de falar a verdade, porque senão muitas ovelhas que não andam direito vão sair e vão procurar outra igreja. Mas eu quero dizer nesta noite, quando sai uma, Deus vai dar de volta 10. Porque a verdade vai fazer uma limpeza na igreja. Tudo que é palha vai afastar, tudo que é câncer vai embora. Por causa disso é que tem muitos. Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 4, ele diz: prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Quer as pessoas gostem, quer não, prega a palavra. É por isso que eu prego a palavra. O meu compromisso é com a palavra. Vocês acabaram de ler: o caminho de Deus é perfeito. Tem uma tradução que diz a palavra de Deus. Tem uma tradução que diz a palavra de Deus é poder. É poder. Por isso é que Jesus disse: venha até nós o teu reino. É a primeira atmosfera. O teu é o reino, teu é o poder. O que é o poder de Deus? A palavra poder é dunamis. Ela tem duas traduções. Quer dizer, dinamite, que é a capacidade de explosão, e a segunda é autoridade. Atos capítulo 1, versículo 8, você vai anotar todas as passagens. Jesus diz: eis que eu vos darei poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Poder para quê? Para que vocês se tornem testemunhas. Uma testemunha falsa é aquela pessoa que prega simplesmente um reino motivacional. Aquela mensagem de motivação. Aquela pessoa que prega que a gente deve ganhar almas, mas ele nada faz para ganhar almas. Porque a testemunha verdadeira, ela fala acerca daquilo que ele vive. Ela fala acerca daquilo que ele viu. Ela fala acerca daquilo que ele tem experimentado. Esta é uma testemunha verdadeira. Paulo disse que o reino de Deus não consiste somente em palavras, mas em demonstração de poder. Os demônios têm que fugir, os doentes têm que ser curados. Por causa disso é que eu digo para você: esta campanha é de Deus. Sabe por quê? Porque Deus colocou esta campanha com o objetivo de manifestar o reino de Deus na vida do seu povo. Se você crê, dê um forte aplauso para o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. O poder de Deus é isso. É dunamis, dinamite. O poder de Deus é a força, é a habilidade que faz com que o reino se estabeleça. Uma nação só funciona se o poder jurídico, se todas as forças em unanimidade funcionarem corretamente.
Brasil tem advogados, tem juízes, tem militar, tem polícia civil, federal. Tudo isso para quê? Para forçar, para fazer com que as coisas entrem em vigor. No reino de Deus temos muito mais. 1 de João 2, a Bíblia diz: se alguém pecar, temos um advogado. Temos um advogado. Se chama Jesus. O reino tem um exército celestial. E se você não sabia, quando você nasce de novo, Jesus disse a Nicodemos: necessário é nascer de novo. Por quê? Porque o reino não é uma democracia. Não é por voto, não. O reino, para você fazer parte do reino, você precisa nascer de novo, para que você possa ter todo o direito como cidadão do céu. Amém? Quando você nasce de novo, o reino está dentro de você, e o poder de Deus vai fazer com que tudo aquilo que não vem de Deus dobre os seus joelhos e declare que Jesus é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Diga: eu tenho esse poder. Mas Paulo disse algo: desperta o dom que está dentro de ti. É tempo de despertarmos. A outra palavra para poder, que é autoridade. Autoridade significa jurisdição. Lucas capítulo 10, versículo 17 até o 19. Jesus falou lá: eis que eu vos dou autoridade. Quer dizer, direito legal. O policial, eu sempre dou esse exemplo, que trabalha no estado do Espírito Santo, quando ele chega num outro estado, ele perde a jurisdição, porque ele está fora. Quem me está compreendendo, diga amém. Mas a autoridade que Deus nos deu, ele funciona no Brasil, na América, em África, na Ásia, em todo lugar. Os demônios obedecem. Por quê? Porque você tem direito, como cidadão, de falar para os demônios: você vai sair do meu caminho. E ele vai sair, não importa a resistência. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele vai fugir. Aleluia. A verdadeira libertação nas nossas vidas começa a acontecer quando o reino se estabelece, quando o poder se instala. E o terceiro âmbito de Deus é a glória. O que é a glória? A glória de Deus é a atmosfera. Eu digo, Deus falou isso para mim, que a minha glória é aquilo que mantém a igreja no avivamento. Lá em 2 de Crônicas, capítulo 5, você pode ler a passagem todas. Talvez você conheça essa história. A Bíblia diz que quando o templo foi edificado, a Bíblia diz que a glória do Senhor caiu sobre aquele lugar, e os sacerdotes não puderam ficar de pé, porque a glória de Deus encheu aquele lugar. Aleluia! Quando a gente está cheio da glória, não vai haver nada que vai resistir diante de nós. A glória de Deus faz toda a diferença na vida de um povo, na vida de um líder, na vida de um pastor, na vida de um cristão. O que faz a diferença é a glória de Deus. Você sabe qual foi a primeira evangelista na Bíblia?
A primeira evangelista, ela era uma prostituta. Você não sabia? Fica sabendo. Ela era, diga, era. Amém? Por que ela deixou de ser prostituta? Porque o reino de Deus se instalou na vida dela. Dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Isso é libertação. Amém? Quando o reino se instalou, ela saiu daquele lugar. E a primeira célula de Jesus abriu em Samaria. Jesus não podia entrar lá, mas aquilo foi uma estratégia. Ele trouxe o reino sobre aquela mulher. Lhe deu poder. E a glória veio. E ela se tornou uma evangelista numa cidade onde os judeus não tinham chances de ser bem-sucedido. Aí Jesus ganhou ela. Ele deu o mesmo poder, a mesma autoridade. Quem me está entendendo, diga amém. Sabe, a glória de Deus, segundo o Êxodo, a Bíblia diz, vamos abrir por favor, Êxodo capítulo 13, aleluia, Jesus está aqui, amém. Hoje os demônios vão sair, todo espírito, escuta, não sei que tipo de maldição existe sobre a sua casa ou sobre a sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou, diga isso, Cristo me resgatou da maldição da lei. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Veja que coisa tremenda, diz assim: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Versículo 20: nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem e de dia, nem a coluna de fogo de noite. Eu não paro de falar isso. O deserto, durante o dia, faz calor com força. Por causa disso, é que Deus mandou a sua glória, a sua nuvem, para que o povo não morresse de calor. É por isso que a nuvem vinha de dia, mas de noite o deserto faz frio com força. Por causa disso, é que Deus falava para eles: eu estou presente através do fogo. Amém. Então, a glória de Deus é a prova de que Deus está presente. Não importa ter um bom sermão, não. A glória é a prova apalpável de que Deus está presente. Tem muita gente que não prega a verdade porque eles não querem criar inimigos. Mas aí você se torna amigo dos homens e se torna inimigo de Deus. Por isso é que Pedro disse: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Paulo diz em Romanos: se for possível, tende paz com todos. Ele diz: se for possível. Eu quero dizer uma coisa: nem sempre é possível ter paz com todos. Sabe por quê? Porque para alguns ter paz com eles significa você abrir mão da vontade de Deus na sua vida. Eu estou fora. Eu estou fora. Eu vou procurar ter paz, mas naquilo que for possível. Tem gente que não é possível ter paz com ele.
Infelizmente. Por isso passam a vida a murmurar. Eu vou falar a verdade. Sabe por quê? Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 16, ele diz: me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade. Não, o amigo é aquele que te fala a verdade. Eu não sou teu inimigo, não. Eu sou seu amigo. Porque Deus me ungiu nesta noite para te falar a verdade. A murmuração vai continuar a fazer com que a glória de Deus se afaste de você. Existem 3 tipos de maldição. Você conhece? Maldição hereditária, maldição de terceiros e maldição autoimpostas. Para mim, eu acho que a mais perigosa é a autoimposta. Por quê? Porque a hereditária a gente herda dos nossos antepassados. Na família, você que vai no encontro, você sabe muito bem dessa ministração. O pai era bêbado, o filho, o neto e assim. E quando se fala até a 4ª geração, não é uma questão numérica, não. É algo contínuo. Tem gente que está na 4ª geração, mas aquilo continua. A menos que a cruz se levante na vida daquela geração. Quando a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, em outras palavras, as maldições antigas, é a palavra que está falando, já passaram, e tudo se fez de novo. Por isso, essa maldição, eu não acho ela perigosa, porque só penetra na vida de alguém que nasceu de novo, se ela abrir portas. Só penetra essa maldição. O inimigo pode até tentar cobrar, porque houve um pacto, mas esse pacto foi quebrado na cruz. Quando Jesus gritou, está consumado, Ele quebrou essa maldição. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você se torna um com Ele. Você já não pode morrer de câncer, porque o teu pai morreu. Não, por quê? Porque agora você é cidadão do reino de Deus. No céu não tem câncer, então você não pode ter câncer. No céu não tem amaldiçoados, só tem abençoados. Então você é abençoado nesta noite. Amém. A maldição de terceiros é aquela maldição que bruxos, autoridades lançam sobre a vida das pessoas. Um pai, quando amaldiçoa o filho com as suas palavras, isso é uma maldição de terceiro, uma autoridade, um bruxo. Mas essa também não me preocupa. Sabe por quê? Isaías 54:11. A Bíblia diz assim, será. É isso? Não, 54:11 ele diz lá que... Não, 54:17. Ou 54:17 ou 55:17. Onde diz, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Acho que é 55:17. É isso? Alguém confirma para mim, por favor? 54:17. Toda ferramenta, toda armadilha, toda palavra de maldição. Você lembra quando chamaram o profeta Balaão para amaldiçoar Israel? O que ele disse? Eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Você é abençoado do Eterno. Aleluia! Então não temas. Amém? Mas a mais perigosa, no meu ponto de vista, é a autoimposta. É aquela maldição que você fala de você mesmo. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida está no poder da língua. Deuteronômio, acho que é capítulo 8, se eu não estou em erro, versículo 30. A Bíblia diz lá, ele diz que eis que eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Mas Deus diz, eu te aconselho, escolha
a bênção. É um conselho que Deus dá. Então, a nossa condição de abençoado, a condição de uma pessoa de abençoado ou de amaldiçoado, depende daquilo que sai da boca dele. Provérbios 26, 2, ele diz que maldição sem causa não vem. Ainda em Provérbios 6, se não estou em erro, ele diz que você se amarrou com o quê? Com as palavras da tua boca. A murmuração atrai maldição. A Bíblia diz: se você crê, rios de água viva vão fluir do teu ventre. Mas tem muita gente que essa água já não se tornou vida, já não se tornou uma corrente, ficou parado. E por causa disso, está a atrair o mosquito da dengue, está a atrair muitas doenças, porque a água está parada. Eu amei demais quando o pastor Judson disse que nós não podemos ficar parados, senão nós morremos. Eu falo isso toda a minha vida. Nós temos que ser crentes em movimento. Temos que ser crentes. Você não nasceu para esquentar os bancos da igreja. Não. Você não nasceu para isso. Para dar simplesmente saltos. Não. Você nasceu. Escuta, esse é o propósito. Você nasceu de novo para que você se torne um veículo para que o avivamento possa acontecer no lugar onde você se encontra. Amém? Por isso, sabe, tem gente, eu nunca mais vou fazer isso, dá palpite. Palpite se o fulano, se a irmã fulano e o irmão dá certo. Nunca mais vou fazer isso na minha vida. Nunca mais. Um dia eu tentei fazer isso, deu errado. Mas foi palpite no sentido de que não ia dar certo, antes deles casarem, claro. Mas eu saí borrado, não sei se pode expressar essa expressão. Eu saí mal, saiu mal da fita. Mas eles casaram. Passou a lua de mel. Alguns meses depois, briga feia. Aí eu fui lá para ser o árbitro. E aí o marido, que era tão manso, disse assim para mim: pastor, se eu soubesse, eu te daria ouvidos, porque eu casei com um demônio. Ela não é demônio, coisa nenhuma. Mas tudo isso por quê? Por questão de escolha. Cuidado com o que você vai escolher. Tome cuidado. Tem gente: Deus, eu quero um marido já. Eu quero me casar já. E aí recebe. É errado, tá bom. É melhor até casar, mas com a pessoa certa. Mas daqui a pouco está murmurando do marido que pediu. Ou da mulher, claro. Eu não estou entendendo. Você estava ansioso para ter isso. Agora o que você tem já não quer. E a murmuração sai. E isso atrai maldição. Tem gente até que diz: meu Deus, que palavra tremenda. Bem que em casa eu orei: Deus, fala comigo. Ela ora pedindo isso para Deus. E quando chega na igreja, ela pensa que vão passar a mão. De repente passam a vara e sai murmurando. Ué, mas você pediu para Deus falar contigo? A murmuração prende a gente no deserto. A murmuração nos prende. Eu sei do que eu estou falando. Eu tenho 12 anos como pastor. Apesar da pouca idade. Mas eu tenho experimentado uns negócios que você nunca passou. Não, isso não é para... E tudo isso tem a ver com a capacitação de Deus na minha vida. Eu não escolhi ser pastor. Deus me chamou. E eu larguei tudo. E quando Deus disse demorar alguma coisa, continue esperando. Continue esperando, porque certamente vai vir sobre a sua vida.
Como cidadão do reino, a partir de hoje, não aceites aquilo que no reino de Deus não tem. No reino não tem recessão, então não aceite na sua vida. Não existe pobreza, não aceite na sua vida. Não existe enfermidade, não aceite na sua vida. Somente o que tem nesse reino é que você tem direito. Amém. Por causa disso é que Deus, Jesus nos ensinou para nós declararmos: venha até nós o teu reino. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Aleluia! Quando você tem glória, significa que você tem fogo. As víboras podem tentar dar uma picadinha em você, mas como aconteceu em Paulo, não vai acontecer nada, pelo contrário, ela será jogada no fogo. Por isso é que diz, o fogo precisa se manter o quê? Aceso. Para que se porventura vier uma víbora dentro da igreja, tem fogo para queimar ela. Aleluia! Tem fogo. Por isso é que o fogo precisa manter aceso. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Aleluia! Tem fogo aqui. Amém? Nós vamos orar para que o reino se estabeleça na sua vida, na sua casa, na sua empresa. Não importa se o mundo está em crise. A gente não está em crise, nós estamos em Cristo. O que o céu tem nos pertence. Então o reino vai se manifestar. O poder de Deus vai se manifestar na sua vida. E você vai ter a sensação de que você está no céu. Sabe por quê? Porque o céu vai descer até você nesta noite. Eu não sei que tipo de maldição ainda encontrou lugar na sua vida. Mas eu sei que isso vai cair por terra hoje. Feche seus olhos e comece a agradecer ao Senhor agora por esta palavra. Comece a agradecer ao Senhor. Diga, Senhor, obrigado por esta palavra. Eu não sou teu inimigo. Se alguma coisa falou consigo, se por causa de uma palavra fui pesado, eu não sou inimigo de você. Eu estou aqui como um vaso. Aleluia. Aleluia. O reino de Deus vai se manifestar. O poder de Deus vai se manifestar e a glória será o teu senso. Sorabacanta lababá. Os enfermos estão sendo curados agora. Agora. Câncer está morrendo agora. Porque o reino de Deus não é a base de palavras de motivação, não. O reino de Deus é demonstração de poder. Sou Rabacá. Rabaló Suriantaba. Esterilidade. Você que não consegue alcançar, você que não consegue engravidar, se você é casado, coloque a mão. Você que não consegue, coloque a mão no seu ventre. E você vai ser eletrocutado agora. Aquela irmã de Guarapari que eu orei por ela, ela disse: pastor, naquele dia eu ganhei um novo ventre espiritual. Porque já faz muitas mulheres, desde que ela recebeu aquele milagre, sempre que ela ora por uma mulher que não consegue engravidar, ela alcança o poder de Deus. É isso que Deus faz com a gente. Você era pecador, você se torna santo para que outras pessoas possam ser santas através de você. Você era doente e você passa a ser um vaso para curar os doentes. Aleluia!
Eu estava cheio de medo antes de entrar no ministério. Eu tinha medo do diabo. Até o dia, até aquela madrugada, que depois de tanta luta, eu tentava desistir. E ouvi uma voz que me disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Desde aquele dia, tudo que eu posso falar, independentemente dos problemas, é: coitado do diabo, porque agora eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Sou. Levanta as tuas mãos e vamos adorar ao Senhor em um instante. Pai nosso, Isso. estás no céu, santo é teu nome. Adore de todo o teu coração. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na